Olá, nós vamos apresentar o trabalho de metodologia do ensino da Matemática 1, Educação Matemática Crítica, desenvolvendo o pensamento crítico a partir da problematização da realidade. O nosso grupo é composto por mim, Amanda Raíssa, Amanda Laís, Antônio e Juliana. Nós temos aqui duas competências gerais da ABNCC a serem desenvolvidas, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. E a segunda é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. O conteúdo abordado no nosso problema é porcentagem e o ano escolar que nós escolhemos é o 7º ano do ensino fundamental. A notícia que nós escolhemos foi do jornal G1 Economia, publicado em 6/1 de 2025. A notícia diz assim: o preço da gasolina sobe 10% nos postos em 2024. Petrobras só ajustou o valor nas refinarias uma vez no ano. Agora eu vou passar a fala para o meu amigo Antônio, que vai mostrar o problema e mostrar a resolução dele. E aí pessoal, boa tarde, Antônio aqui. Vamos começar lendo o enunciado aí do problema e destacando algumas principais informações, tá? O problema diz que em 2023, Edson abastecia seu carro com 40 litros de gasolina toda semana e o preço médio da gasolina nos postos nessa época era de R$ 5,58 por litro. Já em 2024, esse preço subiu para R$ 6,15 por litro, onde ele já destaca que houve um aumento médio, de aproximadamente 10,21% ao longo do ano. Além disso, sabe-se que Edson utiliza o carro com a mesma frequência em 2024, ou seja, 40 litros de gasolina também toda semana, e que a renda mensal de Edson é de R$ 3.500. Esses são os pontos principais do problema, Com isso, a gente fez 3 questionamentos, Já vou passar aqui rapidinho. Deixa eu passar. Beleza. O primeiro questionamento, ele questiona, diante dessas informações, qual foi o aumento percentual real no gasto mensal de Edson com gasolina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para 2023, calcula quantos litros o Edson gasta por mês. São 40 litros por semana e, obviamente, o mês tem 4 semanas. Aí você multiplica esses dois fatores e dá 160 litros por mês. Quando a gente olha para 2023... eu pego esses 160 litros e multiplico pelo valor em 2023, que é R$ 5,58, e chego no resultado de R$ 892,80. Quando eu vou para 2024, eu pego o mesmo valor, que ele falou que era a mesma frequência, de 2023, era a mesma frequência de 2024. Então eu pego os mesmos 160 litros e multiplico agora por 6,15, que era o preço de 2024, gerando R$ 984. Aí eu calculo o aumento, é a diferença entre esses valores, que dá R$ 91,20. E em seguida eu uso uma expressãozinha básica, do aumento percentual. Existem outras formas de fazer, mas o que a gente utilizou aqui foi essa básica, essa expressão rápida, que é você pegar o aumento, dividir esse aumento pelo valor inicial, que foi R$ 892,80 em 2023, e multiplicar por 100, gerando essa porcentagemzinha de 10,21. Então, o aumento percentual nesse caso foi realmente de 10,21, corroborando com o texto inicial,
texto inicial já havia dito isso, a gente só mostrou aqui uma forma de achar essa porcentagem, tá? Ao longo do texto, né? Mais tranquilo. Já na letra B, ele diz que em 2023, ele questiona, né, em 2023, qual é a porcentagem da renda mensal do Edson, tá? Que ele gastava com gasolina, tanto em 2023 como em 2024, ele quer saber isso, tá? Bem, aí eu vou usar a mesma regra que eu usei na letra A, certo? Eu vou pegar os gastos de Edson, tanto em 2023 como em 2024, só que agora eu vou comparar com a renda mensal dele, tá? Que foi dada no texto, que é de R$ 3.500. Então, jogando novamente na expressão, fica 892,80 dividido, né, por 3.500, multiplicado por 100, gerando 25,51%. E em 2024, eu pego o gasto dele, que foi 984, divido pela sua renda, né, que a renda não foi alterada, né, a renda se manteve. E aí multiplico por 100, gerando 28,11%. Então, são esses os dois valores, né? Então, veja que quase um quarto, né, da renda do Edson fica para gasolina, que é um absurdo, né, minha gente? É muito dinheiro, mas, enfim. E a letra C, ele questiona que se a gasolina continuar subindo na mesma proporção anual, qual será o valor estimado do litro da gasolina no final de 2025, tá? Ele diz que a gente sabe, né, que o valor percentual é de 10,21%, de 23 para 24, e ele quer manter de 24 para 25 esse mesmo valor, tá? Aí, basta efetuar aquela expressãozinha ali que tá no quadro, né? Que é multiplicar R$ 6,15 por 1 mais 0,1021, né? Que está dentro do parênteses. O que é isso, né? O que significa esse parênteses aí, né? 1 é a parte inteira, que era em 2024, tá? Que é 6,15. E aí você está acrescentando a porcentagem em cima do valor que era em 2024, né? Que é 6,15. Então, esse 1 mais 0,1021 é o ano 2024 somado com um acréscimo para 2025, tá? Então, há várias formas de você calcular isso, você pode distribuir, tá? Mas ali a gente preferiu somar rapidamente dentro do parênteses e multiplicou 6,15 multiplicado por 1,1021, que dá aproximadamente R$ 6,77, tranquilo? Então, o valor aproximado fica em R$ 6,77, beleza? Valeu! Aqui estão alguns questionamentos feitos a partir do problema. 1. Como o aumento no preço da gasolina afeta o orçamento doméstico de famílias com diferentes salários? 2. Se Edson mudasse sua forma de transporte para reduzir os gastos, quais seriam as vantagens? 3. Você considera justo que o preço da gasolina suba acima da inflação anual? 4. Quais são os impactos ambientais causados pelo uso intensivo de carros como o de Edson? 5. Como políticas públicas poderiam ajudar pessoas a lidar com aumentos no custo de vida? E 6. Se os preços da gasolina continuarem subindo nessa proporção, que tipo de mudanças a sociedade pode ter que enfrentar nos próximos anos? Então, esses questionamentos fazem os alunos refletirem sobre desigualdade econômica, sustentabilidade e urbanismo, além de estimular a análise de soluções e o senso crítico. Boa tarde, gente. Me chamo Amanda e vou estar falando sobre as habilidades envolvidas nessa atividade. Então, além da habilidade de raciocinar, de organizar os seus pensamentos para a resolução da questão e a habilidade de matemática, que no caso está presente a porcentagem, o cálculo com porcentagem, vem também o entendimento para o aluno de que a porcentagem está mais presente no nosso dia a dia do que eles imaginam, de que a porcentagem é importante e o contexto da atividade é um contexto de comparação de orçamentos, um contexto de inflação. Daí, desenvolve a consciência social e econômica do aluno. Então, o aluno ele passa a entender que ajuste no preço de tal produto não afeta só o seu orçamento, mas o orçamento da sociedade como um todo. Então, faz com que o aluno ele faça escolhas financeiras responsáveis, de que o aluno desenvolva a habilidade de um consumo consciente, de se planejar financeiramente e traz a percepção também de que mudanças econômicas elas trazem efeitos reais e que muda a qualidade de vida das pessoas. E é isso, gente. Nossa apresentação se encerra aqui. Obrigada pela atenção.